E aí, meu nome é Matheus, mais conhecido como Darko Pixel nas redes sociais, e hoje eu vou falar um pouco mais sobre como é que foi o desenvolvimento do jogo A Saga das Aldeias. A Saga das Aldeias é um jogo de combinação, onde você junta as peças para criar mais ainda. Meu papel foi coordenar as equipes de som, arte, narrativa e programação, além de planejar a estratégia de marketing e garantir que a essência do projeto fosse respeitosa. A Saga das Aldeias é um jogo que combina diversão e aprendizado, celebrando a cultura dos povos indígenas com seus artesanatos. Agora falando sobre as ferramentas utilizadas durante o desenvolvimento do jogo, a Unity ficou como a ferramenta de programação, Photoshop e o Krita para as artes, o Trello para o gerenciamento de equipe, o Drive para armazenamento, o FL Studio para fazer as músicas e efeitos sonoros e o Google Docs para o GDD e a escrita da narrativa. Falando um pouco das artes dos personagens, tentamos buscar fielmente os povos indígenas, pegando traços de cada um deles e passando isso para o desenho. Foi um pouco difícil porque não existe tantas artes com o pessoal dos povos indígenas brasileiros, então tivemos que buscar de fotos reais e transformar isso em desenho. Falando um pouco das artes dos itens do jogo, foi um pouco complicado, assim como os dos personagens, porque não tínhamos referências de desenho dos artesanatos dos povos indígenas. Então tivemos que buscar em sites que façam essa venda dos itens reais, para dali passar para o desenho. E partindo para a música, utilizamos referências de jogos casuais e músicas utilizadas em rituais indígenas. Aí utilizamos tambores e maracas para fazer essa combinação perfeita, que ficou uma coisa relaxante e cultural ao mesmo tempo. Na programação, utilizamos mecânicas simples para que o jogador de todas as idades possa jogar, desde o mais novo até o senhor de idade. Mas o nosso público-alvo mesmo são pessoas cansadas de um trabalho longo, buscando um jogo para relaxar e passar o seu tempo livre ali. Ou quem sabe quando estiver no ônibus ou voltando para casa ou algo assim. A construção narrativa foi fundamental para conectar a jogabilidade com a mensagem educativa do jogo. Os diálogos e cena foram pensados para guiar o jogador por uma jornada envolvente, ao mesmo tempo que representa elementos culturais indígenas, tradições espirituais e a sabedoria ancestral. Agora eu vou passar para a equipe para cada um falar como foi sua experiência desenvolvendo o jogo. Sou um programador de jogos com bastante experiência, já atuei diversas vezes no âmbito da acessibilidade, no âmbito da inclusão, né? Atuei bem forte nesses papéis, mas ter trabalhado no Saga pôde aprender, né, e valorizar muito mais a cultura dos povos originários. Foi um projeto que eu sou muito grato por ter participado, me proporcionou um conhecimento cultural gigantesco, algo que eu não tinha. Então é um projeto que veio agregar muito na minha carreira. A filosofia que adotamos no Saga foi de buscar a qualidade máxima, independente se fosse recurso de protótipo, se a proposta do edital fosse protótipo, sempre buscamos ali a máxima qualidade. Fizemos ali traduções para diversos idiomas, portabilidade para celular, Android, iOS, computador e web. Então, nos dedicamos aí muito para fazer diversas features, para fazer da forma melhor que fosse possível. Fizemos, quando não ficava legal, refazemos tudo do zero. Tudo isso para garantir que a acessibilidade a todos fosse prioridade e que no final tivéssemos um produto de qualidade, um produto que as pessoas olhassem e pudessem jogar e passar o tempo. Algo que a gente conseguiu comprovar com números pela quantidade de pessoas que baixaram e que jogaram, né, o jogo de forma geral. O Saga das Aldeias foi um dos projetos mais desafiadores que já participei, pela versatilidade, né, pela proposta em si, de ser algo cultural e algo que fosse acessível a todos, em diversos idiomas, tanto no Brasil quanto fora, algo que funcionasse em todos os dispositivos e também um jogo que fosse respeitoso, que fosse inclusivo, que fosse acessível. Além de tudo isso, um jogo que funcionasse bem e que pudesse
trazer o foco na cultura dos povos originários. Então, o Saga ele foi muito enriquecedor para a minha carreira, para todos da equipe. E ter trabalhado nesse projeto foi, para mim, um marco na minha carreira. Eu sou muito grato pelo que o Saga representa e pelo que o jogo hoje alcançou em população. Muitas pessoas dando vários feedbacks positivos. E isso me deixa muito feliz em saber que eu pude participar de um projeto que as pessoas falam bem e elogiam. E aí pessoal, eu sou o Lucas Silva, ou Luier, para quem me conhece por esse nome, e hoje eu vou contar um pouquinho assim de como foi minha experiência no desenvolvimento do jogo Saga das Aldeias. Bom, recentemente eu trabalhei em um projeto chamado Saga das Aldeias, e é um jogo que fizemos assim em parceria com o governo do Rio, através da Lei Paulo Gustavo, com foco em representar a cultura indígena de uma forma autêntica e inovadora. E eu fiquei responsável por criar alguns dos elementos gráficos do jogo, e a maior parte do meu trabalho foi dedicada na arte da criação dos itens e elementos de UI, interface e tudo mais. E foi um baita desafio, porque, cara, como você transforma algo tão rico e cheio de história, como os artesanatos, plantas e utensílios indígenas, em algo visual jogável, sabe? E também, principalmente sem perder a essência, não foi nem um pouco fácil. Mas foi um processo muito divertido. E, bom, nisso aí eu precisei mergulhar a fundo em pesquisa. Olhei bastante referência dos itens como cestos, plantas, árvores, armas, colares e outros objetos assim, artesanais. Cada detalhe tinha também que respeitar a cultura e passar a mensagem certa. E foi incrível ver como cada peça, cada coisa conta uma história sobre as tradições e a identidade dos povos indígenas. E além também dessa parte, né, de criar em si, de fazer os gráficos e tudo mais, esse processo me ensinou muito sobre a cultura indígena, sério, foi uma experiência que me marcou bastante e me fez ver e aprender bastante coisa nova que eu não tinha nem ideia, sabe? E me deixou mais inteirado e foi uma experiência muito divertida. Cara, sei lá, eu só tenho a agradecer aí e, bom, dê uma olhada, joguem Saga das Aldeias e é isso aí. Valeu! Olá, eu sou o Anjo Victor, roteirista do Saga das Aldeias, e vim comentar um pouco sobre as minhas experiências na produção dessa parte do nosso game. Eu particularmente não tenho uma grande conexão com as culturas indígenas. Meus conhecimentos até então nunca foram muito além das coisas que vemos durante a infância, com eventos do colégio, algumas receitas que um membro de família sabe sobre e comenta durante o almoço de domingo. Porém, ao iniciar as minhas pesquisas para contar as histórias presentes no nosso game, eu descobri uma variedade enorme de outras lendas sobre como são confeccionados diversos itens, como pulseiras, roupas e até instrumentos musicais, e até sobre o sistema hierárquico presente nesses diversos grupos indígenas espalhados pelo nosso Brasil. Desde a resiliência ao senso de comunidade, como esses diversos povos interagem com seus arredores. É realmente incrível a capacidade de adaptação que essas comunidades possuem. E eu acredito que temos muito que aprender com as populações indígenas do nosso Brasil. Apesar de eu não poder usar tudo que encontrei na minha pesquisa para o nosso game, eu espero ter conseguido pelo menos instigar os jogadores a pesquisarem por si mais informações sobre essas culturas, que representam a origem de uma parte tão grande da população brasileira. Bom, por enquanto é isso. Bom jogo, galera. Olá, tudo bem? Eu sou a Marzelin, tenho 26 anos, sou uma pessoa não binária, artista multimídia de periferia, nascida e criada na Vila Kennedy, e no jogo A Saga das Aldeias eu pude participar na função de sound designer, onde eu fiz a composição e a criação das trilhas sonoras e a criação dos efeitos sonoros de interação entre o jogador e o game. A experiência foi muito interessante porque
Essa foi a primeira vez que eu atuei profissionalmente nessa função de sound designer para jogos e foi muito legal porque eu tive a possibilidade de criar, de ter uma liberdade criativa muito legal e de experimentar bastante coisa, não só a criação da composição, quanto usar samples de elementos naturais como a cachoeira para complementar a trilha sonora do jogo, que fala sobre as raízes ancestrais indígenas, que fala sobre a minha ancestralidade, e foi bem legal participar por conta disso. É um projeto que eu acredito muito, que eu vejo muito potencial, e tamo aí. Olá, eu sou o Thiago, eu sou ilustrador, animador e desenvolvedor de jogos e participei nas ilustrações de personagens e cenário para o jogo Saga das Aldeias. Vou contar um pouco assim da experiência de como foi essa produção. Inicialmente eu recebi ali um briefing com as características dos personagens, um formato textual, e a minha missão ali era converter em desenho, converter essas informações em personagens. Foi sensacional assim poder explorar e aprender sobre texturas, sobre padrões assim mais indígenas, que é uma arte interessantíssima. Foi ótimo. Eu não abordei tanto assim artisticamente anteriormente essa temática, então o jogo Saga das Aldeias me deu essa oportunidade de explorar e aprender um pouco mais sobre essa cultura que é muito importante e que dessa forma, sendo realizado um jogo, né, traz muito mais à tona a importância dos povos indígenas e da arte, né, também. É isso. Muito obrigado. Cada etapa desse processo, desde a pesquisa inicial até a integração final, foi marcado por muito cuidado e dedicação. Essa é uma equipe que trouxe paixão e criatividade para garantir que a Saga das Aldeias fosse mais que um jogo, e sim uma celebração das tradições indígenas. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouco dos bastidores e aproveita a experiência que preparamos para vocês.